Olá! Hoje a gente vai falar sobre maternidade e estimulação visual. E eu vou receber 3 mães. Isso aí. A gente vai falar sobre as dificuldades de como se adaptar a ter uma maternidade quando seu filho precisa de estimulação visual. E aí a estimulação visual entra na vida dessa família. E aí a gente tem que pensar como que nós iremos nos adaptar quando a estimulação visual ela entra na vida dessa família. Então essas mães que estão aqui hoje para conversar com a gente, elas irão nos contar como que foi o processo delas do diagnóstico, como que na questão visual, hoje a gente vai falar da questão visual, e como que foi esse processo da transição de técnicas não moduladas para técnica modulada, os ganhos que tiveram na técnica modulada e como vem sendo os resultados, porque são crianças com deficiência visual e que estão aí evoluindo e ainda estão em tratamento, né? Então, senhoras mães presentes, já me chamem para nós irmos começando, porque a noite hoje será bastante especial. Com essas mães de maternidade, eu chamei de maternidade e estimulação visual modulada. As mães que tiveram aí essa migração da estimulação visual tradicional para a estimulação visual modulada, como que foi, como que é a adaptação, né, nessa rotina de ter que fazer exercício todos os dias. E aí, vamos lá. Muita coisa para contar para essas mães aí. Sim. Pra gente, né? Nós temos uma história aí para contar, né? Muitas, já temos uma história juntos, né? Sim, né? Uma vitória já, né? Bem grande com a evolução do Henrique. Então, vai ficar pro resto da nossa vida até levar outras pessoas mesmo, porque é muito, muito gratificante o que vocês fazem. Assim, é bonito demais. O Henrique, E funciona. o príncipe da professora Márcia, né? É. O príncipe da professora Márcia, ela é apaixonada por todos os bebês dela, mas o Henrique tem um lugar especial no coração dela. É verdade. Hoje a gente esteve junto com ela. É. Matar um pouco a saudade. Semana passada foi emenda de feriado, ele não foi. Aí essa semana tava lá. Pra poder. E ela também estava matar doente, né? Tava com suspeita de Covid, mas ela estava só gripada, graças a Deus. Graças a Deus. Vai contando para mim, enquanto as outras mães vão... Pessoal, vai me pedindo aqui, deixa eu ver. Ah, já tem aqui, espera aí. Vamos chamar elas todas, porque Tá. a gente... Já não tinha aparecido para mim. Pronto, então todo mundo. Quanta mãe, quanta gente conhecida. Eu só não conheço a Paty pessoalmente, mas a Gi eu conheço e a Lu também. Eu vou apresentar e depois vocês se apresentam. Eu vou falar qual que é o intuito da live. Eu quero que vocês comentem, né, um pouquinho da história da Sofia na questão visual, né, como que foi essa questão, qual que era o prognóstico da questão visual em relação ao Henrique, a Sofia e a Ana Laura, e como que era a terapia antes, e depois que começou a fazer as técnicas moduladas, as minhas terapias, como que foi a evolução na visão, e principalmente nas outras terapias, que eu sempre falo isso, e eu sei que o Henrique e a Ana Laura e a Sofia tiveram um ganho grande em outras terapias também, porque a gente sempre fala, a visão é 80% do cérebro, né? Então, eu vou fazer por ordem alfabética, vou chamar a Gi sempre, a Lu e a Patrícia, tá? Para ficar mais justo. Aí a Gi se apresenta, tá? Fala do Henrique, rapidamente uma apresentação do caso dele, e depois a Lu da Ana Laura e a Paty da Sofia. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gisele, eu sou mãe do Henrique, um garotinho que vai fazer 3 anos,
o mês que vem. Ele tem síndrome de Joubert. O diagnóstico dele é a síndrome de Joubert. É uma má formação no cerebelo, né? Uma pequena área do cérebro, porém a principal, a primeira que se forma. Só que é uma má formação muito sutil. Então, a gente demorou para descobrir, para fechar o diagnóstico dele. Mas percebemos logo quando a gente saiu do hospital, passando 2 semanas, a questão visual dele, ele sempre muito perdido, olhar perdido, não mamava olhando para mim. Foi passando o tempo, 1 mês e meio, a gente já questionou os médicos. E como precisa esperar até o 3º mês, esperamos até o 3º mês para poder passar com o especialista, né? O primeiro neuro que a gente passou não nos ajudou muito, né? Ele até pediu o exame específico, mas não apareceu nada, porque a malformação era sutil. Mas ele praticamente falou que o meu filho era cego. Ele só não disse isso porque não era a área dele. Então, eu fui procurar alguns profissionais e achei um oftalmo muito bom e falou assim, olha, o problema do seu filho não é ocular. Existe algo neurológico aí, vou pedir para você passar com um neurooftalmo também. E quando eu cheguei na neurooftalmo, ela falou assim, nós precisamos de uma terapia específica para neurovisão. E ele já vinha fazendo algumas terapias com a TO, né, que é válido também, mas nós precisávamos direcionar. Foi quando eu conheci o instituto, né, do professor Leandro. E aí a gente começou essa luta junto, né? A baixa visão dele era severa, então ele praticamente não enxergava nada mesmo. Mas com os estímulos neurológicos e adaptação, porque primeiro a gente começou a fazer um tipo de estímulo, depois a gente percebeu que ele tinha um comando motor que passava direto, né, para as perninhas, e aí teve que segurar um pouquinho a parte motora dele para ele fixar um pouco mais o olhar. E aí depois voltamos para o foco da parte visual, com cores. E hoje, né, a gente teve um resultado de exame recente que a visão dele tá muito boa. Ele tem hipermetropia, né, alta a hipermetropia dele, mas não interfere na questão visual, na parte cerebral. E ele já atingiu um quadro que é para a idade dele. Agora a gente sabe que o maior problema é de compreensão, porque ele tem outros atrasos neurológicos, né? Mas foi uma alegria muito grande a gente receber esse resultado, falando que ele está praticamente com a visão ideal para a idade dele. E continuamos com esse tratamento, né, específico. A gente sabe, no segundo neuro falou assim, olha, seu filho vai depender de você pro resto da vida. É isso que vocês já fazem mesmo e pronto. Mas a gente sabe o que a estimulação neuro, né, ela faz, a modulação faz com o desenvolvimento neurológico da criança e vem apresentando muitas melhoras no Henrique. Eu não tenho mesmo o que questionar nesse sentido, porque ele só vem apresentando melhoras, ele já percebe, sim, muitas coisas, então ele já está entendendo também. Ele tem um atraso de compreensão visual, né? A informação chega no lugar certo e depois a gente não sabe o que ele faz. Mas ele já vem apresentando melhor até nisso, né? Mudou agora recentemente o método de novo, que a gente está sempre adaptando para ele, mas já apresentou melhora, porque ele consegue, ele já entendeu o que ele precisa, o esforço também que ele precisa fazer para melhorar. E é para melhorar, ele entendeu que melhora. E isso é gratificante, né? Eu sempre acompanho, né, o Leandro, estou sempre elogiando, porque a gente agradece demais. Foi uma resposta de oração a conhecer o Instituto e as pessoas que trabalham com o Henrique. Então, nem tenho o que dizer. Muito obrigada. Porque o Henrique é o caso de uma criança que chegou pra gente com baixa visão, né? Baixa visão severa e que há 1 ano e meio atrás, né? Mais ou menos. Sim, ele chegou a beber, acho que ele tinha mais ou menos 8 meses, né? No máximo quase 8 meses. Vai fazer 3, faz 2 anos e 2 meses. Aí a gente colocou ele na estimulação visual modulada, que é a formação, inclusive, que a gente vai fazer agora daqui 2 dias. E deixamos ele, e colocamos ele na tabela, como a gente fala, né? E fomos vendo que a gente conseguia chegar. A gente imaginava que ia atrasar um pouco, mas com a nossa surpresa não atrasou. Correu, né? De uma hora para outra a gente
percebeu essa melhora. E agora que a gente está fechando, na verdade, a gente está fechando a tabela com 36 meses, que a tabela da EVM fecha com 36. Ele nem fez 36 meses ainda, já está via PVE, ele fez o PVE, né? E Sim. aí ele já está com a visão para a idade. Então a gente teve essa grande vitória. Agora a gente já está começando a trabalhar as habilidades visoperceptivas, que o que ela falou que é o processamento visual agora. Então a gente já está avançando já. A gente até pulou de etapa já. Então por isso que a gente É ficou. verdade.